Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista, que é um método psicoterápico. Uma coisa que continuamente eu vejo no consultório é uma polaridade em relação a vir a um psiquiatra. Eu diria que na esmagadora parte das vezes, a maioria das vezes, as pessoas que vêm a um consultório psiquiátrico não vêm de boa vontade. Elas vêm de pé atrás, no mínimo, ou rejeitando completamente estar aqui. Em relação a todas as outras especialidades, e a uma especialidade médica, qualquer que seja, as pessoas também não vão felizes, não vão gratificar. Elas vão preocupadas, mas com aquilo que vai ser encontrado. Quando se compartilha um médico com qualquer conhecido ou amigo, é um ato de solidariedade, amor, afeto, preocupação, o que seja. É um ato positivo. Mas, em geral, o psiquiatra não é recomendado. Você só manda alguém a um psiquiatra no decorrer de uma briga. Você está precisando ir a um psiquiatra. Já procurou seu psiquiatra hoje? Você teve alta do psiquiatra? Como? Então, psiquiatria guarda essa reserva em geral, em que ir a um psiquiatra é sempre algo que tem uma conotação negativa, uma conotação desqualificadora. Então, ir a um psiquiatra, mandar alguém, ninguém recomenda psiquiatra na maioria das vezes. Na maioria das vezes, você só escuta essa palavra psiquiatra no decorrer de uma agressão verbal. Assim como todos os diagnósticos psiquiátricos se tornaram palavras ofensivas na língua portuguesa. Em qualquer língua, insane, mad, são palavras desqualificadoras. Na nossa língua, em português, todos os diagnósticos psiquiátricos, sem exceção, pegar a CID, do primeiro diagnóstico até o último, todos eles são termos pejorativos, desqualificadores e agressivos. Então, talvez por isso, ir a um psiquiatra, já por natureza, a palavra psiquiatra vem sempre, ou pelo menos na maioria das vezes, no decorrer de uma discussão violenta, de uma agressão verbal. Os diagnósticos que a pessoa vai encontrar com um psiquiatra, todos eles são palavras que a pessoa já escutou num contexto profundamente agressivo e desqualificante. Então, esse é o nosso pano de fundo. Quando se vai a um médico clínico, se vai preocupado com a doença, mas o ato de ir não é desqualificador. Onde é que você estava? Eu fui num ginecologista, eu fui num cardiologista. Mas é difícil a pessoa dizer, eu fui num psiquiatra, porque do outro lado vai aparecer sempre, psiquiatra, Tá precisando, Então existe esse contexto que é universal, de que os estados mentais alterados são desqualificativos, são desqualificantes, que todos os diagnósticos psiquiátricos, sem exceção, eles são usados no dia a dia como termos de ofensa, que mandar alguém para o psiquiatra só aparece, ou pelo menos na maioria das vezes aparece, como em decorrência de uma agressão verbal, de uma discussão violenta. Quando a pessoa chega num psiquiatra, a pessoa chega com esse pano de fundo. Ou, como diria Fernando Pessoa, a paisagem mental dele é de ir para um lugar que é ruim, em que se espera coisa ruim. Não como diagnóstico, mas o estado de espírito é ruim. Então, no primeiro momento, quando o psiquiatra avalia uma pessoa, ele chega o momento que ele vai prescrever a medicação. O instrumento do psiquiatra clínico principal é a medicação. Se o psiquiatra clínico também trabalha com a parte psicoterápica, e tem outro instrumento também. Mas, em sendo psiquiatra clínico, o nosso instrumento é a medicação. Quando chega na hora de prescrever, inúmeras vezes, na hora em que eu estou prescrevendo, na hora em que a receita está sendo prescrita, eu escuto a pessoa dizer, doutor, e quando nós começamos a desmamar? Ou seja, a receita nem foi completada,
mas a ideia da pessoa é parar. Curiosamente, essa não é jamais uma pergunta que alguém faça a um cardiologista quando ele prescreve um antihipertensivo. A pessoa pode se chatear por ter de usar, mas sabe que terá que usar. E, de uma certa forma, embora não goste, mas ela aceita. Quando a pessoa recebe o diagnóstico de diabetes, muitas pessoas sentem aquilo muito mal, mas aceita se tratar. Em psiquiatria, essa dicotomia, essa ambivalência está sempre presente. A pessoa pode recorrer, ou como eu disse outro dia a um paciente, você quer uma solução, você não quer um tratamento. E é sobre isso, essa visão que vai desde a polaridade da rejeição até a visão mágica, entre a rejeição e a onipotência. Então, esse paciente especificamente, que ele disse perguntou, quando começamos a desmamar, e aí eu parei de prescrever e perguntei a ele, por que você está me fazendo essa pergunta? O que está levando você a fazer essa pergunta? Aí ele disse, porque eu não quero ficar dependendo de remédio. Esse é o segundo pano de fundo de quem chega ao psiquiatra. O primeiro pano de fundo é a coisa desqualificadora. O segundo pano de fundo é, eu não quero ficar dependente de remédio. O que as pessoas encaram em relação ao psiquiatra é que todas as medicações vão causar dependência. Essa é a sensação. Na maioria das vezes, a grande parte das doenças em medicina, elas não têm cura, elas têm tratamento. Portanto, a partir do momento do diagnóstico e da prescrição, a pessoa terá que usá-lo continuamente. A pessoa pode ter uma doença imunológica, a pessoa pode ter uma doença degenerativa, a pessoa pode ter hipertensão, a pessoa pode ter diabetes. A maioria das doenças em medicina clínica, elas não têm cura efetiva. A medicina está no estágio de tratamento. Então, ao ser prescrito, ao ser receitado para um paciente em qualquer das outras especialidades, o médico sabe, o paciente sabe que a partir daquele momento ele terá que usar a medicação continuamente. Não passa pela cabeça do paciente a ideia de dependência. Ele reconhece a necessidade, não gosta, mas aceita usar. Ele usa como um instrumento de tratamento. É como tomar um remédio amargo. Não se gosta, mas sabe-se a necessidade. Quando chega na área psiquiátrica, acontece isso. A primeira palavra, invariavelmente, é eu tenho medo de ficar dependente. A palavra dependência, regra geral, ela é atribuída, tem um senso, vamos dizer assim, tem a noção da palavra, o conceito da palavra geral, e tem aquela que é usado no dia a dia. Se eu, por exemplo, eu trabalho longe, moro longe do meu trabalho, eu necessariamente sou dependente de algum meio de transporte, ou seja, sem ele eu não chego até lá. Quem usa o antihipertensivo, tecnicamente falando, ele se torna dependente do antihipertensivo, ou seja, sem o antihipertensivo, ele vai voltar a ter hipertensão. A pessoa que tem um quadro de diabetes tipo 1, por exemplo, ele se torna tecnicamente dependente da insulina ou das outras medicações prescritas, o que significa que sem ela o metabolismo do açúcar não se fará direito. Mas as pessoas não sentem na segunda acepção da palavra dependência, ou seja, não vou conseguir me livrar disso. Em lugar de encarar como um instrumento que acrescente, que resolva um problema para mim, que é como a maioria das pessoas olham em relação ao remédio clínico, a palavra dependência nessa segunda acepção, nesse segundo conceito, tem um sentido de coisa desnecessária da qual não consigo me livrar. Eu sou míope, então, tecnicamente falando, eu sou dependente de um mecanismo de correção da minha miopia, seja o óculos, seja a lente de contato. Mas eu não me sinto dependente, porque eu estou solidário com o tratamento. Eu reconheço a necessidade e sou solidário com ele. Ele é harmônico comigo, ainda que eu possa não gostar. Isso acontece quem tem uma doença reumatológica em que se reconhece que é ruim usar a medicação,
por causa dos efeitos adversos, mas absolutamente não rejeita usar, porque ela reconhece que é um instrumento para provocar uma melhoria nela, com um preço alto, mas é um instrumento para provocar uma melhoria. Em psiquiatria, desde o primeiro momento, a visão das pessoas é exatamente a visão de isso não é necessário e eu tenho que me livrar disso na hora que eu quiser. Porque, no fundo, vamos dizer assim, o grande pensamento por detrás de todas as pessoas, quase, é ir a um psiquiatra significa eu não conseguir resolver por conta própria meus problemas. Obviamente, o hipertenso não vai se reconhecer assim. Uma pessoa que tem um distúrbio de condução cardíaca não vai se dizer, não vai culpabilizar-se por ter aquilo. Uma pessoa que tem uma neoplasia, que tem um câncer, ela não vai se culpar por ter um câncer. Ela pode não gostar, ficar triste, ter medo, mas ela reconhece a necessidade do tratamento e da vigilância. Ela não vai se considerar dependente do tratamento. Ela vai usar aquilo como instrumento para resolver um mal maior, que seria a morte, o câncer e a possibilidade de um evento fatal. Em psiquiatria, não. Desde o primeiro momento, as pessoas vão ao psiquiatra com a sensação de que ou como uma paciente me disse uma vez, quando eu perguntei a ela como ela se sentia vindo a um psiquiatra, a um consultório psiquiatra, eu sou bem específico. Eu não pergunto via um psiquiatra, como você se sente vindo a um consultório de psiquiatria? E uma paciente me disse claramente assim, veja a que ponto eu cheguei. Até psiquiatra eu estou indo. Na hora eu ainda dei um sorriso e ainda brinquei com ela. Você imagina como eu me sinto escutando isso você me dizer. A sensação dela era essa. Ela chegou no ponto mais baixo da trajetória dela. Ao chegar no ponto mais baixo, o psiquiatra é como se fosse, eu só vou ao psiquiatra porque é um atestado da minha incompetência de gerenciar a minha vida. Esse, no fundo, é o grande medo das pessoas. E ao mesmo tempo que as pessoas chegam com esse sentimento de que ir a um psiquiatra é passar o recibo de que ela não consegue gerenciar a vida, o remédio, que é um instrumento, tal qual qualquer remédio, o remédio não é solução, o remédio é um instrumento para, em lugar de encarar como instrumento, encara como mais uma forma de exibir a dependência dele de uma ajuda externa, porque não é necessário. Esse é o ponto fundamental. Em relação à medicina clínica, as pessoas reconhecem a necessidade do remédio. Em relação à psiquiatria, a maioria das pessoas não reconhece a necessidade, engolem, no sentido de aceitar sem digerir. Por isso que a qualquer momento elas estão querendo parar o remédio. E muitas vezes, depois de algum tempo de uso, eu escuto uma pessoa dizer, eu perguntar, vamos imaginar, 3, 4 meses depois do episódio que ela tenha vindo, eu perguntar, como você está? Doutor, eu estou muito bem, mas eu parei o remédio. Por que você parou? Porque eu não queria ficar dependente. Mas veja, ele estava usando o remédio que produziu o efeito que nós estávamos esperando. O instrumento realizou o seu objetivo. Mas para a pessoa é a sensação de, então significa que eu preciso dele. Ao contrário exatamente do que as pessoas pensam de tomar um antibiótico e ver a febre baixar, em que elas ficam contentes porque o remédio cumpriu o seu desígnio. Em relação à psiquiatria, muitas das vezes, o fato do remédio funcionar, como dissesse, é como se o paciente recebesse, como quer dizer então que eu preciso? Então eu sou dependente dele. Essa relação, como eu costumo dizer, quando o paciente fala algo disso, eu disse, felizmente para a minha profissão de psiquiatra e para a profissão dos psicólogos, o ser humano não é um bicho que seja racional, ele é ambivalente, paradoxal, contraditório, ele é capaz de pensar uma coisa e fazer outra e sentir uma terceira. Então, por isso, as pessoas podem vir ao tratamento, mas, ao mesmo tempo, implicitamente rejeitá-lo. Por isso que eu costumo dizer que essa área principalmente a área psiquiátrica, não é uma profissão fácil. Tchau. Espero que haja sido interessante.